Pronto, isso que é um cara cercado de todos os lados, né? Tá sério. Vamos lá então? Ficou hoje para discutir a questão da ideologia, não é isso? E antes de terminar, hoje a gente pode escutar, não podemos esquecer, temos que ver as próximas datas, tá certo? Vamos ver se a gente pega maio e junho já. Fechamos as datas de maio e junho. Quer dizer, maio já acabou, né? Tem que ser junho e julho. Meu Deus, tá certo. O tempo está passando. Vem cá, vocês querem levantar alguma questão especial que vocês querem que eu mexa com essa questão da ideologia? Ou eu posso fazer aquela exposição mais geral e, enfim, claro, discutir a questão da ideologia do Cax, como é que ele... Por mim, a mais geral seria... Fazer a mais geral, tá certo. Ok, vamos lá então. Veja, é muito interessante essa questão. Se a gente pegar na história do pensamento humano, da filosofia, etc., a palavra ideologia surge na segunda metade do século XVIII, tá certo? Pertinho do século XIX. Quem vai utilizar pela primeira vez, ou vai que é no começo do século XIX, até pode ser, eu tô confuso com a data. O primeiro cara que eu saiba, que vai mexer, que vai dizer essa palavra, vai escrever essa palavra, é um cara chamado Estude de Terrassi, é um cara ligado ao iluminismo, e ele vai fazer, ele vai levantar o seguinte problema: será que não existe uma ciência das ideias, da ideia de ideologia, uma ciência das ideias que possibilitaria a gente separar as ideias verdadeiras das ideias falsas? Veja, a primeira coisa interessante é por que essa questão colocada dessa forma, tá certo? Aparece só nesse momento, na passagem do século XVIII para o século XIX. Por que esse problema não existia para os gregos? Por que não existia por toda a Idade Média, durante todo o período moderno? Tá certo? Por que isso só vai aparecer tão tardiamente? E por que, se a gente pegar hoje em dia, por que o problema da ideologia hoje, ou a questão da ideologia, virou uma questão tão confusa, uma questão tão confusa, né? Tratada de forma tão diversas, né? Se você pegar mesmo entre os marxistas, é uma loucura, né? Você tem marxistas dizendo de ideologia as coisas, né, o que seria ideologia, ou como Marx tratou ideologia, como Engels tratou ideologia, de uma forma muito diferente. Veja, o que está acontecendo? Se a gente pegar a história da humanidade como um todo, tá certo? Pegar desde o período primitivo até os dias de hoje, a gente vai ver que a maior parte da história humana, que foi o período primitivo, você não tem sociedade de classes, portanto você não tem a exploração do homem pelo homem, é um trabalho de coleta, lembra a sociedade primitiva. E o resultado disso, veja, é que não tinha naquele momento do desenvolvimento humano, naquela forma de organização da sociedade, naquele patamar de desenvolvimento das forças produtivas, da individualidade humana, da relação com a natureza, etc. Veja, nunca foi colocado nunca foi colocado desta maneira que vai ser colocada na virada do século XVIII para o século XIX, um problema como esse. Quer dizer, existe uma ciência das ideias falsas e das ideias verdadeiras. Como é que a gente pode separar as ideias falsas das questões verdadeiras? Nesse momento a questão era muito simples. Aquilo que na vida cotidiana me permite transformar a natureza naquilo que eu necessito, e aquilo que me permite entender o mundo tal como o mundo se apresenta para mim, veja, isso era assumido como verdadeiro. E não tinha nenhuma discussão sobre, né, se a ideologia da classe dominante tinha um poder, porque nem tinha classe dominante, nem tinha classe dominada, percebe? Então, nesse momento, a coisa comparece de uma forma muito espontânea, muito pouco elaborada, né? E tanto quanto a gente sabe muito pouco sobre isso, porque o que a gente conhece sobre isso são os estudos de antropologia feitos já no século XIX, no século XX, das sociedades primitivas que sobreviveram até esse momento histórico. Então, que não são aquelas sociedades primitivas, tá certo? As informações que a gente tem são informações muito, muito pequenas, muito fragmentadas. Mas o que a gente já sabe é que mesmo nessas sociedades primitivas, você sempre tem uma explicação de mundo, uma concepção de mundo que explica a totalidade do mundo, né? Sempre. E o que é típico dessas concepções primitivas é que você tem uma concepção de mundo que é uma concepção de mundo animista, ou seja, você coloca
por trás de cada fenômeno da sociedade ou cada fenômeno da natureza que você não consegue explicar, você coloca uma alma. Essa alma ou é diretamente deuses, ou é expressão de deuses, ou emanações de deuses, tá certo? E são esses deuses, através dessas almas, que dominam e ordenam o que acontece na vida cotidiana. E ao fazer isso, dominam e ordenam as nossas vidas. Então, se você tem bastante comida num determinado ano, menos nenês vão morrer de fome, os velhos vão morrer mais tempo, vão viver mais tempo, tá certo? Se você tem uma baita seca, você tem que fazer uma enorme migração, você tem que abandonar crianças, tem que abandonar velhos, enfim, isso tudo vai sendo determinado pelo aquilo que acontece na natureza, e o que acontece na natureza é ordenado pelos deuses. Portanto, você tem uma concepção de mundo que explica o que acontece no mundo, ainda que de uma forma que hoje a gente sabe, falsa, fantasiosa, etc. Mas explica, tá certo? Então veja, desde aquele momento a gente já tem algo que é fundamental para a existência humana, que é uma explicação da totalidade da vida. Por que a vida assim não é de outra forma? E veja, e por que isso é tão fundamental para a humanidade? É tão fundamental que mesmo nas sociedades mais primitivas a gente já tinha isso. Porque veja, para a gente ser capaz de acumular, veja, para que as forças produtivas possam se desenvolver, portanto, que você possa, a cada geração, você pode dizer, a cada dia, tá certo? Forçando um pouco a barra, mas né, que ao longo do tempo você tem um processo em que você vai acumulando conhecimento sobre a natureza, vai acumulando conhecimento como fazer instrumentos para transformar a natureza e acumulando habilidades, para que isso seja possível, você tem que partir do pressuposto que a forma como o mundo se comporta hoje, de alguma maneira, porque não é exatamente igual, mas de alguma maneira ele vai se comportar lá no futuro também. Porque como é que você pode dizer, olha, a preta, sabe lá, a pedra amarela é mole, a pedra preta é dura. Como é que você pode dizer isto é verdade, se você vai dizer, mas isso é hoje, amanhã a natureza pode ser outra coisa, percebe? Tem que ter uma certa continuidade, uma certa estabilidade, uma certa permanência, para que o acúmulo de conhecimento acerca da natureza, da gente, do ser social, etc., seja possível, e isso é fundamental para que você tenha o desenvolvimento das forças produtivas. Tranquilo? Então, ter uma concepção de mundo para toda e qualquer sociedade é algo absolutamente fundamental. Porque você tem que ter a certeza, de alguma maneira, porque de alguma maneira varia muito, mas você tem que ter alguma certeza, tá certo? De que o que você conhece do mundo hoje e o que você está fazendo no mundo hoje vai funcionar no futuro. Tranquilo? Isso vale para a moral, para a ética, para tudo. Tá certo? Tranquilo? Então, olha que legal. Na medida em que a gente vai evoluindo, quando a gente passa pela Revolução Neolítica, descobre a semente, surge o trabalho excedente, e lembra, junto com o trabalho excedente, você mantém a carência, lembra disso? Volto a isso? Tá tranquilo? Lembra? Quando aparece a Revolução Neolítica, quando aparece a agricultura, que vem a Revolução Neolítica, que transforma a forma de trabalho, antigamente era coleta, agora você tem agricultura e a pecuária. Quando você tem agricultura e a pecuária, você começa a utilizar as forças da natureza para produzir aquilo que você precisa. Quando a gente coloca a natureza para produzir o que a gente precisa, aumenta a produtividade de quem trabalha, uma barbaridade, e pela primeira vez a capacidade de trabalho excede a necessidade de quem trabalha. Então isso é o trabalho excedente. Tá certo? É uma capacidade. O cara precisa de, sabe lá, 30 sacos de trigo por ano para sobreviver, ele produz 40, produz 50. Tá certo? Então a capacidade de trabalho dele excede a sua necessidade. Isso é o trabalho excedente. Mas veja, desde que aparece o trabalho excedente, a gente está falando 10, 12 mil anos atrás, tá certo? Desde que aparece o trabalho excedente, até a gente chegar na Revolução Industrial, então 1776, aqui na esquina, tá certo? Nesse longo período histórico, o trabalho excedente ainda não era suficiente para atender a necessidade de todos os indivíduos que pertencessem à humanidade. Porque, veja, sempre na sociedade humana você tem uma parcela grande, normalmente 30%, 40%, às vezes até mais, dos indivíduos que não produzem, que são crianças, velhos, doentes, ou produzem pouco. Então, o resultado disso é que você tem que ter um nível de trabalho excedente muito alto para você conseguir atender às necessidades de todos os indivíduos. Tranquilo? É esse nível mais elevado que vai atender a necessidade de todos os indivíduos, a gente só chega na Revolução Industrial. Tranquilo? Então, entre a Revolução Neolítica, 12 mil anos atrás, e a Revolução Industrial, 1776, 1830, agora, aqui, 200 anos atrás, tá certo?
a gente tem um longo período histórico em que você tem, lado a lado, o trabalho excedente e a carência. O que você produz não é suficiente para todos. Portanto, se você distribuir igualmente, vai faltar para todo mundo. A miséria é uma condição inevitável da existência humana. Tranquilo? Então veja, quando você tem a carência, trabalho excedente e a carência, você tem duas formas de administrar esse excedente. Você pode distribuir igualmente, então você distribui igualmente, a sociedade consome tudo aquilo que é produzido, o ano que vem você distribui igualmente, consome tudo que foi produzido, o ano que vem, tá certo? E não sobra para desenvolver as forças produtivas. Ou então, surge a sociedade de classe, a classe dominante se apodera de todo o trabalho excedente que ela pode. O resultado disso é que a classe dominante tem uma riqueza tão grande, acumula um trabalho excedente tão grande, que a classe dominante tem condição de jogar a riqueza fora, tá certo? Não tem classe dominante que não seja perdulária. Lembra, Jardim Suspenso da Babilônia, pirâmides no Egito, Partenon em Atenas, né? O embelezamento de Roma, tá certo? As catedrais medievais, que a burguesia perdulária eu não tenho nem que dizer para vocês, tá certo? Toda a classe dominante é perdulária, mas eles acumulam uma quantidade de riqueza tão grande que sobra para desenvolver as forças produtivas ao desenvolver a propriedade privada deles, da classe dominante. Então você vai fazer estradas, você vai fazer navios, você vai trazer mais escravos, você vai, tá certo? E na medida que você vai fazendo isso, veja, as sociedades de classe desenvolvem as forças produtivas muito mais rapidamente do que a sociedade primitiva, do que a sociedade igualitária. Então veja, quando você tem ao longo da história, entre a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial, tá certo? Nesse período histórico, quando você tem uma sociedade de classe encontrando uma sociedade igualitária, uma sociedade primitiva, a classe dominante com o exército conquista a sociedade primitiva, transforma a sociedade primitiva em fonte de lucro para a classe dominante, destrói a sociedade primitiva e incorpora ela na sociedade de classe. Então, toda a história da humanidade, desde a Revolução Neolítica até os dias de hoje, tem esse elemento. Quando as sociedades de classe, qualquer uma, encontra com uma sociedade primitiva, a sociedade de classe destrói e incorpora a sociedade primitiva à sociedade de classe. Tranquilo? E por causa disso, o planeta vai se transformar numa sociedade de classe, tá certo? Quando a gente chega no século XX, as últimas sociedades primitivas vão sendo destruídas. Parece que tem uma única tribo na Amazônia que está sendo destruída agora, né? que está sendo incorporada à civilização agora. Tranquilo? Olha que legal. O que vai acontecer então? Nesse longo período histórico, a gente vai ter o modo de produção asiático, a sociedade escravista, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista. O que a gente tem de característica fundamental em todos eles? Em todos esses modos de produção, a sociedade só se reproduz como aquela sociedade se você tiver a classe dominante, a classe dominante obrigando os trabalhadores de cada período, de cada modo de produção, produzir o que a classe dominante necessita. Tranquilo? Yes? Então veja, como é que isso vai entrar na vida cotidiana? É assim, ó. Se você deixar as pessoas a sua livre, espontânea vontade, não vai ter civilização, não vai ter produção. A gente vai viver na sociedade bárbara, ninguém vai produzir nada. Para você ter civilização, você tem que ter uma classe dominante que obrigue o escravo, o servo, o camponês no modo de produção asiático, ou o proletário no modo de produção capitalista, obriga esses caras a produzirem a propriedade privada, a riqueza da sociedade, que é a propriedade privada da classe dominante. Então vocês percebem que nessa vida cotidiana é uma verdade evidente, inquestionável, que a sociedade só existe porque a classe dominante organiza a sociedade daquela forma. Se a classe dominante não organizar a sociedade daquela forma, você não vai ter aquela sociedade acontecendo. Veja, o modo de produção escravista é obra da classe dominante, dos senhores de escravos. Se você não tiver os senhores de escravos em Atenas fazendo Atenas, não vai ter Atenas. Se você não tiver o espartano fazendo Esparta, não tem Esparta. Tranquilo? Veja, a riqueza é produzida pelos trabalhadores. Mas para a riqueza ser produzida pelos trabalhadores sob a forma da propriedade privada daquela classe dominante, é necessário que aquela classe dominante aplique cotidianamente a violência sobre os trabalhadores para obrar. Percebe? Então, na vida cotidiana, né, nesse momento histórico, aparece assim, ó, a classe que pensa e não trabalha, organiza a sociedade e faz as coisas acontecerem.
Portanto, veja, o mundo é uma criação da ideia da classe dominante, daquela classe que não trabalha. Portanto, claro que é a ideia que determina a matéria, é a ideia que organiza o mundo. Então, se vocês pegarem durante todo esse longo período histórico, veja, de 12 mil anos atrás, até a gente chegar na Revolução Industrial, todas as grandes explicações de mundo, todas as grandes concepções de mundo eram idealistas. Partiam do pressuposto imediatamente, superficialmente verdadeiro, de que de fato é a ideia que organiza a vida, é a ideia que organiza a matéria. Então você vai ver que todos os grandes pensadores, até a gente chegar em Hegel, são idealistas, todos. Você não tem nenhum grande pensador, tá certo, que não seja idealista. Mesmo quando você tem um Vico, lembra, que vai dizendo a diferença da natureza, da sociedade, que a gente cria a sociedade, não cria a natureza, ou mesmo quando você tem os materialistas do século XVIII, eles são muito inferiores aos grandes pensadores idealistas daquele momento. A primeira filosofia materialista, a primeira concepção de mundo materialista, que vai ser superior ao idealismo, vai ser a do Marx. E tem uma razão para isso que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Tranquilo até aí? Então veja, enquanto você tem esse longo período histórico entre a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial, vocês percebem que não tinha grandes problemas na relação entre a ideia e a vida. A ideia cria a vida, são as concepções da classe dominante que montam o mundo, então a partir daí está resolvido o problema. A questão da ideologia, tal como a gente entende hoje, qual é o poder que as ideias têm na luta de classes, na vida cotidiana, e, portanto, qual a função social que as ideias cumprem, como ciência, como arte, como... Esse é um problema que já estava, que tinha uma complexidade muito menor nesse momento. Porque se partia do pressuposto, confirmado pela vida cotidiana, que era a ideia que organizava o mundo. Portanto, não tinha como perguntar qual é o poder das ideias. O poder é total, a ideia que faz o mundo. Eu estou simplificando muito, claro que tem pensadores, mas se vocês pegarem de Platão, pegarem a Kant, mais ou menos isso, com variações, etc., se mantém. Tranquilo? Veja, o que vai mudar? Quando a gente está tendo a Revolução Industrial, pela primeira vez a abundância começa a entrar na vida cotidiana. Pela primeira vez começa a entrar esse dado importantíssimo, que a gente está conseguindo produzir mais do que a humanidade necessita. E isto começa a abrir o ciclo, que em 1820, 1830 começa, os ciclos das crises cíclicas do capitalismo. Lembra? Você tem a abundância, quando você tem a abundância, a oferta é maior do que a oferta é maior do que a procura, os preços caem, arrebenta a economia, boom! Aí, com a crise, você não produz mais nada, a sociedade, de alguma forma, continua consumindo, você vai consumindo aquela abundância, aquele excedente, chega um determinado momento que você tem carência, está faltando mercadoria. O preço sobe, vale a pena produzir de novo, você retoma a produção até boom, tá certo? Entre as crises cíclicas. Lembrar que a cada crise cíclica, a crise vai se tornando mais forte. Porque tanto no processo de desenvolvimento econômico quanto de crise, o grande vai engolindo o pequeno. Você tem um processo de concentração do capital. Então, a cada crise, você tem mais capital envolvido, mais força de trabalho envolvido, mais matéria-prima envolvida, mais fábrica envolvida. Então, a cada vez a crise vai se tornando mais intensa, mais aguda. Tranquilo? Então, veja. O que significa esse período das crises cíclicas? Olha que legal, para o nosso problema. A ideologia. Veja, o que significa que, pela primeira vez, a humanidade está entrando num período histórico em que o mercado não funciona mais. Olha que coisa incrível. Toda a classe dominante, mesmo os senhores feudais, que das classes dominantes é a classe que menos necessitou do mercado, mas todas as classes dominantes necessitam do mercado. Porque, veja, você tem trigo. Se você não trocar trigo em dinheiro, o trigo estraga, você perde a riqueza. Você tem vinho, percebe? Então, toda a classe dominante necessita do mercado para transformar a sua propriedade privada numa riqueza, numa forma de riqueza que ela possa acumular. Historicamente, essa forma vai ser o dinheiro. Então, olha que coisa incrível. Quando a gente chega no modo de produção capitalista, que você tem a burguesia, que enquanto classe dominante é a classe que mais necessita do mercado, porque se você não trocar a mercadoria por dinheiro, lembra, se você não realizar a mercadoria, como diz o Marx, se você não trocar a mercadoria por dinheiro, você não consegue acumular mais-valia, se você produzir e não vender, a fábrica quebra.
Veja, nesse momento o mercado deixa de funcionar. Porque nesse mercado, nesse momento, você passa a ter abundância. Abundância significa que você tem uma oferta maior do que a procura. Então significa que você vai de crise em crise, que você oferta mais do que a procura, boom, crise. Então veja, pela primeira vez, com a passagem da Revolução Industrial e da Revolução Francesa naquele momento, a humanidade entra num período histórico em que o mercado não funciona mais, em que o mercado passa a ser um problema para o desenvolvimento das forças produtivas. Porque toda vez que você desenvolve as forças produtivas, você leva uma crise de superprodução até chegar na crise estrutural a partir dos anos 70. Então, veja, você tem uma contradição entre o pleno desenvolvimento das forças produtivas e o mercado. Tranquilo? Veja, as relações de produção capitalista entram em contradição com a forma, o modo de produção da sociedade. Você não consegue mais desenvolver as forças produtivas como você poderia desenvolver se você não tivesse o mercado, se você não tivesse a mediação da propriedade privada. Estou indo muito rápido? Tranquilo isso? Então veja, pela primeira vez surge a seguinte questão, olha, a miséria humana é um destino que está imposto aos homens e que os homens sempre vão conviver com a miséria. E aí vai dizer, ó, já tinha miséria na sociedade primitiva, tinha miséria na Grécia, tinha miséria em Roma, na Idade Média, vai ter no capitalismo. Porque o ser humano necessariamente ele é concorrencial, ele é egoísta, ele é mesquinho. Então, veja, necessariamente você vai ter uma sociedade de desiguais e na sociedade de desiguais você vai ter miserável. Ou então, você vai dizer, não é isso não. A miséria é resultado de um processo de acumulação da propriedade privada. A gente chegou a um momento em que a acumulação da propriedade privada entrou em confronto com o desenvolvimento da própria humanidade. Hoje em dia, para a gente desenvolver plenamente a humanidade, nós temos que fazer uma produção que não seja mais de mercadorias, que não seja mais de produtivo, que não seja mais de mercadoria, de propriedade privada. E ao chegar nesse momento, você vai dizer, olha, mas então nós temos que fazer uma sociedade comunista, nós temos que superar a propriedade privada, o Estado, a família monogâmica, etc, etc. A partir desse momento, veja, começa a questão da ideologia para valer. O que é de fato a verdade? A humanidade, ela necessariamente vai sempre conviver com a miséria, independente da quantidade de riqueza que produza, porque isso decorre da própria essência mesquinha, burguesa, proprietária privada, egoísta do ser humano. Ou a gente tem a possibilidade de superar esta sociedade, de fazer uma sociedade que sem exploração do homem pelo homem, que a produção seja feita não para acumular riqueza, mas para atender as necessidades humanas, a gente supera a miséria. Vocês percebem que quando você não tem produção para todo mundo, a miséria é um dado inevitável. Então, faria sentido dizer, olha, a miséria é o preço que a gente paga pelo pecado original. Percebe? Agora, quando você tem para todo mundo, veja, não tem uma justificativa para a miséria, a não ser dizer, olha, o ser humano é tão miserável que ele só é capaz de viver na miséria. E ele é miserável por quê? Porque ele é burguês, ele é concorrencial, mesquinho, proprietário privado, etc. Então vocês percebem que pela primeira vez você tem a seguinte questão decisiva. Veja, o destino da humanidade é feito pela humanidade. Portanto, a humanidade pode alterar esse nosso destino de acordo com aquilo que a gente fizer. Ou o destino da humanidade é determinado por uma essência que é dada pela natureza, os pensadores modernos, que é dado pela natureza, ou é dado por Deus, pensa a Idade Média. E esta essência, ela é ahistórica, é imutável e determina, tá certo, que a gente sempre vai ser miserável, concorrencial, mesquinho, portanto a miséria vai fazer parte da vida, é um dado insuperável da vida. Se você chegar em Hegel, no apogeu da filosofia burguesa, o que a gente vai ter lá? Ele vai dizer, veja, a sociedade burguesa, que ele considerava a sociedade perfeita, harmônica, sem contradição, ele vai dizer, veja, esta sociedade burguesa, ela é uma sociedade de desiguais. Veja, não é que todos vão ser iguais, as pessoas são diferentes, você vai ter mais rico, mais pobre, você vai ter, mas o rico e o pobre são agora complementares. Sem trabalhador não tem burguês, mas sem burguês o trabalhador não tem emprego. Veja, eles são complementares. Então, a partir desse momento, você passa a ter não mais uma contradição, você passa a ter uma complementariedade. A sociedade humana vai ser sempre burguesa a partir daqui, porque não tem mais contradição para ir para outra sociedade. Ela agora é complementar, ela vai ser sempre, a sociedade humana vai ser sempre burguesa. Mas esta sociedade ela vai se desenvolver eternamente, vai desenvolver as forças produtivas, produzir cada vez mais riqueza. E na medida em que a abundância vai se tornando cada vez maior, o pobre também vai melhorando.
Porque vai ter cada vez mais salário, cada vez mais emprego, cada vez mais mercadoria para ser comprada. Então, veja, não é que você vai ter igualdade, percebe? O rico vai ser cada vez mais rico, mas o pobre, ele também vai melhorando de vida. E o resultado disso é que você vai ter uma sociedade que vai ser cada vez melhor, cada vez mais perfeita, cada vez mais humana, cada vez... Era a ideia que o Hegel tinha. Veja, essa ideia, né? A sociedade burguesa é a sociedade mais perfeita que existe, portanto não tem outra possível, porque corresponde a uma essência humana, mesquinha, egoísta, concorrencial. E essa essência não pode ser alterada pelos seres humanos, porque é dada pela própria natureza ou é dada pelos deuses. Veja, esta ideia passa a ser a ideia-chave de justificação do modo de produção capitalista. Por que a gente não pode superar o capitalismo? Porque o ser humano é necessariamente ruim. Se você faz um processo de superação, olha o que aconteceu com as revoluções, olha aí o que está acontecendo, percebe? Então o resultado disso, veja, é que você tem um processo ideológico que vai dizer, veja, o capitalismo tem problemas, mas é a melhor sociedade possível, é a democrática, vocês conhecem a história, tranquilo? Do outro lado, veja, começa a surgir uma outra concepção de mundo, que vai dizer, olha, isso está completamente enganado. A ideia de que tem uma essência humana, que não é o conjunto das relações sociais, portanto, que não é o resultado das ações humanas, essa ideia vai dizer, isso vai surgir com Marx, tá certo? Essa ideia é falsa. O que na verdade acontece é que a cada momento histórico, a forma do trabalho determina o fundamental da sociedade e o conjunto das relações sociais, o Marx vai chamar ensemble em francês, né? O conjunto, né? Ensemble, o conjunto das relações sociais é a essência humana. A cada momento histórico, o ser humano vai se fazendo essencialmente diferente. Então ele já foi essencialmente primitivo, foi essencialmente escravista, essencialmente feudal e agora é essencialmente burguês. A essência humana vai sendo transformada na medida em que os seres humanos vão transformando as relações sociais. E na medida em que a gente transforma as relações sociais, a gente transforma a nossa própria essência de indivíduo e a nossa própria essência de humanidade, de gênero humano. Então Marx vai dizer, veja, se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai ver, por exemplo, que na Grécia não tinha burguês. Pega Sócrates. Você pode dizer que o Sócrates é um indivíduo individualista, mesquinho, concorrencial, como era Romeu e Julieta, por exemplo? Lembra, Romeu e Julieta diz, o nosso amor, Romeu e Julieta, é mais importante que qualquer outra coisa. Então, veja, nosso sentimento individual é mais importante do que qualquer dimensão da existência. Esse é o individualismo burguês, tá certo? O indivíduo é mais importante do que qualquer outra coisa. Veja, se vocês pegarem Sócrates, é justamente o contrário. Sócrates vai dizer, eu prefiro morrer em Atenas do que fugir e viver no degredo. A vida para ele não tem nenhum significado enquanto vida individual, só tem significado enquanto vida dentro de Atenas. Veja, em Sócrates não tem um átomo de burguês. E ele era proprietário privado, ele era senhor de escravo. Percebe? Então, se a gente for olhar na história, a gente percebe que, na verdade, essa essência burguesa de homem vai surgir durante a acumulação primitiva. É nesse momento, é do Renascimento para cá que isso começa a crescer. Antes disso, você tem uma outra essência, que é a essência feudal. Antes dela, você tem a essência escravista, depois a essência primitiva. Isso Marx vai demonstrando na história. O Lukács faz isso brilhantemente na ontologia, como a personalidade humana vai se transformando. E o resultado disso, veja, é que você tem uma outra concepção histórica. E essa outra concepção histórica está dizendo, olha, a revolução não só é necessária, a revolução para acabar com o capitalismo, para superar essa contradição entre as relações de produção capitalistas e o plano de desenvolvimento das forças produtivas, veja, a revolução não apenas é necessária, mas ela é possível. Ela é possível porque não tem nenhuma essência humana histórica que seja o limite da história humana. O limite da história humana é o limite criado pelos próprios homens. A própria humanidade que cria os seus limites. Não tem nenhuma força externa à humanidade a determinar aquilo que a gente é. Então vocês percebem que a partir daí você passa a ter um problema decisivo do ponto de vista da concepção de mundo. Qual a ideia verdadeira, qual é a ideia que é falsa? Qual é o critério da ideia verdadeira, qual é o critério da ideia falsa? E não é assim, qual é o critério que eu posso dizer? Aquela porta é branca. Como é que eu posso ter certeza que aquela porta é branca? Não estou falando um objeto desse. É a respeito do destino da humanidade, a concepção do que é a história humana, do que é a história o que é a humanidade no seu todo. Tranquilo? E isso, diga. Na outra sociedade de classe. Oi? Na outra sociedade de classe pré-capitalista, não havia
uma concepção de mundo das classes dominadas. Mas elas também partiam do pressuposto que tinha uma essência fixa, dada ou pela natureza ou dada pelos deuses. O que diferenciava é qual é o conteúdo dessa essência. Então, se você pegar, por exemplo, sobre Roma, tá certo? Os escravos acabaram produzindo em Roma uma concepção de mundo profundamente fatalista. Veja, eles não tinham como escapar da escravidão. A escravidão era algo insuperável lá da existência deles. Lembra? Nem os escravos, nem os servos, nem os trabalhadores do modo de produção, do período da acumulação primitiva, foram capazes de constituir uma classe revolucionária. O desenvolvimento das forças produtivas era de tal ordem que não era possível surgir ainda uma classe revolucionária. Um dia a gente pode discutir isso melhor, tá certo? Daí tinha que abrir explicação, né? Mas a primeira classe revolucionária da história vai ser a burguesia, que não é exatamente trabalhadora, tá certo? Mas é uma classe subalterna, não é uma classe dominante quando ela começa. Ela vai se transformar em classe dominante. Tranquilo? Então veja, o resultado disso é que você teve ideologia, você teve concepções de mundo dos trabalhadores, do escravismo, do feudalismo e do modo de produção asiático. Mas não eram capazes de constituir uma ideologia revolucionária. Mas eles tinham uma explicação de mundo. Então, por exemplo, em Roma, você vai ter o desenvolvimento de uma concepção de mundo assim, ó. Já que o escravismo, ser escravo é uma condição inevitável da minha vida, como é que eu vou explicar isso? Assim, ó, tem um Deus que criou o mundo para a gente sofrer aqui na Terra, e quanto mais a gente sofrer aqui na Terra, mais feliz a gente vai ser na outra vida. Então, você não diminui o sofrimento, mas ele passa a ser mais convivível, mais fácil de ser vivido, porque você tem uma justificativa. Eu estou sofrendo aqui, mas... Agora, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, lembra? Então, durante a Idade Média, também você vai ter 1000 revoltas camponesas, e todas elas, a maior parte delas, foi capaz de elaborar concepções de mundo. Mas, de novo, a concepção de mundo é Deus nos criou desta forma e não da outra forma, né? Você tem Deus, na verdade, se Deus favorecesse a riqueza, Jesus não teria nascido na manjedoura, teria nascido no castelo. Então, a partir daí, é a pobreza e não a riqueza que é abençoada, percebe? Então, mas no fundo, todas elas estão partindo do pressuposto que você tem uma essência humana que é ou dada pela natureza ou dada pelos deuses. Então ainda não tem uma concepção histórica da essência. A essência faz parte da história, surge com a história, é desenvolvida pela história, percebe? Isso só vai acontecer com Marx. Mas tinha, claro que tinha. Claro que tinha, claro que tinha ideologias dos trabalhadores, das classes exploradas. Tranquilo? Diga, você está pensando em alguma coisa. Reflexo desantropomorfizador para entender o real. Então, assim, não existia ainda, no caso, o desantropomorfizador. Não, existia desde o começo. Desde o começo. Veja, para você ser capaz de conhecer a natureza pelo que a natureza é, tá certo? E depois, você conhecer as relações sociais pelo que as relações sociais são, você tem que ter uma postura, ou você tem que ter um processo desantropomorfizador. Se você não tiver, tá certo? Você não vai ser capaz de conhecer nada. A questão é quão desenvolvido ele está. Percebe? E em que ponto do desenvolvimento ele começa a se tornar consciente. E, portanto, ele começa a desgrudar da ciência, da magia, da religião. Tá certo? Até que lá na frente vai separar filosofia e ciência. Lá na frente. Até 1500, 1600. Então, veja, você tem um processo que conhecer o mundo tal como o mundo implica necessariamente num processo de desantropomorfização. Mas assim, nas sociedades pré-capitalistas já... Claro, na sociedade primitiva lá. Tá certo? Quando o cara diz essa pedra é o que ela é, independente da minha vontade, pronto. Já. Essa pedra é um outro que não eu, pronto. Sim. No caso, entendendo já a essência do real, né? Claro, esse real existe independente de mim. Eu adoraria que aquela pedra tivesse essa qualidade, mas ela tem aquela outra. Quando eu digo ela tem aquela outra, eu estou reconhecendo que ela tem uma existência que não sou eu. Então, ao fazer isso, eu estou dizendo que aquela pedra não sou eu. Percebe? Eu tenho que reconhecer pelo que ela é, não pelo que eu sou. Esse é o processo de desantropomorfização. Mas, professor, quando
claro, muitas vezes regridem. Eu não sabia exatamente, mas muitas vezes regridem. Muitas vezes regridem. Porque você já entendi o real, né? De repente vem alguns pensadores que, não sei se é camuflado, digamos, o real. Não, mas espera, aí você tem que dizer exatamente o que você está dizendo. Você está falando, por exemplo, da queda do Império Romano. Você está falando da decadência da filosofia grega. Da decadência da filosofia grega, no caso. Ah, no caso? Não, veja, aí depende muito. Nesse caso específico, veja, você tem um processo de crise da filosofia, mas você tem um processo de desenvolvimento científico. Sim. Você vai ter Arquimedes, você vai ter... Então, nesse caso, a desantropomorfização avança. Percebe? Se você pegar, por exemplo, a decadência da ideologia burguesa, bom, aí a partir de 1848 e tal, aí tem outros elementos. Percebe? Mas você tem que dizer que são fenômenos históricos muito diferentes. Não tem uma regra geral, percebe? Não é assim. Tranquilo? Você tem períodos, veja, em que você tem um desenvolvimento da ciência muito acentuado e você tem períodos em que esse desenvolvimento que implica uma desantropomorfização muito intensa e que nesse mesmo período, exatamente no mesmo período, você tem um processo de recuo na concepção de mundo, na filosofia, tá certo? Da própria compreensão do que o mundo é. Veja o mundo contemporâneo. Então, tem que ver as mediações históricas que fazem com que esse processo de desantropomorfização e a relação com a filosofia, com a ciência, com a religião, etc., e com a ideologia no sentido da falsa consciência que a gente vai chegar, como é que isso se articula? Tá certo? Mas não é muito direto assim. Sim. Tranquilo? Vou lá? Então veja, quando a gente está entrando no século XIX, quando a gente está passando de Hegel para Marx, lembra? Tem Feuerbach, a crise do hegelianismo, o hegelianismo de esquerda, tá certo? Né? Quando a gente tem esse processo, a gente tem pela primeira vez, entrando em choque, de uma forma clara e evidente, indiscutível, duas concepções de mundo que são não apenas opostas, mas são rigorosamente incompatíveis entre si. Veja, se vocês pegarem a ideologia burguesa pré-revolução francesa, entrando em xeque com a ideologia absolutista, vamos imaginar, pega o iluminismo de um lado e o Bossuet do outro lado. O iluminismo está dizendo, olha, um governo, ele só tem legitimidade, ele só deve ser respeitado pelo povo se for um governo racional, que respeite a racionalidade humana, que seja de acordo com a racionalidade humana. E o que é a racionalidade humana? É você fazer um contrato social, lembra o contratualismo? Fazer um contrato social, tá certo? Reconhecer que todos têm direito à felicidade e que a gente tem que fazer igualdade, liberdade, fraternidade, igualdade, liberdade e fraternidade. Tranquilo? Veja, isto vai levar, na Guerra de Independência dos Estados Unidos, mas na Revolução Francesa também, a afirmação do direito à rebelião. Quando você tem um governo ilegítimo, você tem o direito à revolução. Cabe ao cidadão, tá certo, o direito de fazer a revolução. Um governo ilegítimo, ele deve, é um dever do cidadão derrubar um governo ilegítimo, que não representa Rousseau, que não representa a vontade coletiva. A vontade geral, não é coletiva, a vontade geral. Tranquilo? Veja, quando isto entra no século XIX, bom, veja, deixa eu voltar para trás. Quando a gente tem esta afirmação do direito à rebelião, você está dizendo, olha, isso significa que essa outra concepção do mundo, pensa Bossuet, o rei absolutista é rei absolutista por direito divino. Se Deus não quisesse, Luís XVI não seria rei. Se ele é rei, é porque Deus quer. Então ele quer por direito divino. Então ninguém tem direito de derrubar esse rei. Percebe? Você tem duas concepções de mundo que são completamente diferentes. Uma diz, é dever do cidadão derrubar um governo ilegítimo. Outro diz, se o governo existe, não é para ser derrubado, porque existe o que Deus quer. Tá certo? Mas veja, ambos estão discutindo qual é a forma do Estado, mas ninguém está questionando se o Estado deve existir ou não. Qual a forma da propriedade privada, mas ninguém está questionando se a propriedade deve existir ou não. Qual a forma da organização da família monogâmica, mas ninguém está questionando se a família monogâmica deve acabar. Percebe? Você está, na verdade, tendo a discussão, a contradição radical entre duas concepções de mundo no interior de uma concepção de sociedade de classe. Então, veja, é possível a burguesia se desenvolver sobre o absolutismo feudal, sobre os resquícios do feudalismo que você tem pré-revolução francesa, ela vai se desenvolver aí dentro.
toda a acumulação primitiva vai se dar sob o domínio da propriedade privada feudal e do absolutismo, lembra disso? E o resultado disso, veja, é que a burguesia, ela tem um processo de desenvolvimento que quando ela toma um Estado, ela não tem que destruir o Estado, ela vai adaptar o Estado às necessidades burguesas. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o chefe da polícia secreta, polícia política do Luís XVI, vai ser o chefe da polícia política de todos os governos revolucionários até chegar ao Napoleão. O Talleyrand, ele vai ser ministro das Relações Exteriores do Luís XVI e de todos os governos revolucionários até chegar ao Luís XVIII, depois do Napoleão. Então você percebe que você tem um processo em que você pode adaptar você pode adaptar tudo que é essencial à sociedade de classe, você pode adaptar do modo de existência feudal ao modo de existência burguês. Agora a gente está tendo algo inteiramente diferente. Você está dizendo, olha, nós temos que transitar desta sociedade que é organizada pelo Estado, pela propriedade privada, pela exploração do homem pelo homem, pela família monogâmica, etc., disto para uma sociedade que não vai ser alienada pelo capital, não vai ser alienada pela propriedade privada. Então agora a contradição é ainda mais radical, porque lá você tinha uma série de coisas que eram comuns, todo mundo aceitava, tem que ter Estado, todo mundo aceitava, tem que ter propriedade privada, todo mundo aceitava, tem que ter família monogâmica, todo mundo aceitava, isso era o terreno comum de todo mundo. Agora, o terreno é muito mais diferenciado. E a questão agora, a divergência agora é muito mais profunda. A ruptura histórica de que se trata é muito mais profunda. Portanto, agora, veja, ganha uma dimensão ainda maior, ainda mais intensa, ganha uma dimensão ainda maior o problema da ideologia enquanto tal. Porque agora, veja, de fato, que humanidade nós vamos fazer? É uma humanidade que vai deixar para trás a propriedade privada, portanto, a sociedade de classe, ou é uma sociedade que vai continuar reproduzindo a sociedade de classes? E nesse momento, veja, o embate ideológico é absolutamente decisivo. Então agora, a questão de qual é a ideia verdadeira e qual é o critério, portanto, da verdade, e qual é a ideia falsa, portanto, qual é o critério de falsidade, passa a ser a questão central. E vai fazer com que a questão da ideologia vire um problema. Tranquilo? Então vocês percebem que o problema da ideologia não podia existir antes desse momento histórico. O fato que ele vai surgir na virada do século XVIII para o século XIX e que vai ganhar a importância que ganha a partir do século XIX até os dias de hoje, veja, é uma marca do momento histórico que a gente vive. Não dava para ter antes, percebe? Se vocês perguntarem para Aristóteles o que é a ideia verdadeira, o que é a ideia falsa, ele vai dizer a ideia verdadeira é aquela que corresponde à realidade, a ideia falsa que não corresponde à realidade. Mas você percebe que o que ele está dizendo é assim, olha, quando eu vou dizer essa pedra é dura ou é mole, pronto, se ela for dura, a ideia de pedra dura é verdadeira. Se ela for mole, a ideia de pedra mole é verdadeira. Percebe? Mas agora nós estamos falando de algo muito mais complexo e muito mais inexistente, que ainda não aconteceu. Nós estamos falando como vai ser o futuro da humanidade. O futuro não existe ainda. Isso significa, veja, que não basta você dizer tem que corresponder à realidade. Que futuro corresponde à realidade se ele não aconteceu ainda? Veja, se a história fosse teleológica, ou seja, se o presente só tivesse um desenvolvimento futuro possível, isso seria possível dizer. Eu conheço o presente, eu conheço qual vai ser o futuro. Mas como a história não é um processo teleológico, é um processo causal, lembra? Cheio de acasos, o resultado disso é que em cada presente você tem um campo de possibilidades futuras, não só um ponto futuro. E o resultado disso, veja, é que como é que você pode adotar como critério de verdade em relação ao futuro, se o futuro pode ser um enorme campo. O futuro pode ser a humanidade se destruir, pode ser a humanidade virar comunista, percebe? Como é que você vai dizer isso é verdadeiro e isso é falso? Tranquilo? Avanço? Veja, guardem essa questão assim, certo? Tem um outro aspecto desse problema que é super legal. Veja, se a gente pegar na história da humanidade, a humanidade criou, na sua relação com a natureza, na sua relação com os seres humanos, ela foi criando uma série de necessidades que só poderiam ser atendidas se fossem criados complexos de ideias. O que eu estou tentando dizer? Que não é natureza transformada, tá certo? Que é complexo de ideias mesmo. Veja,
Você chega e fala o seguinte, olha, eu pretendo fazer uma tela a partir dessa matéria natural que está aqui, eu pretendo fazer um martelo. Veja, quando eu digo eu vou fazer um martelo, eu estou partindo do pressuposto, primeiro, que fazer um martelo é algo bom. Segundo lugar, eu estou partindo do pressuposto que fazer um martelo é algo possível. E terceiro, eu estou partindo do pressuposto que eu sou capaz de fazer esse martelo. Veja, isso tudo vai ser confirmado na medida que eu for fazendo o martelo. O martelo pode não prestar para aquilo que eu achava que ia prestar, ou pode prestar. Eu posso, no processo, demonstrar que eu sou incapaz de fazer esse martelo, ou posso demonstrar que eu sou capaz. E essa matéria-prima que eu estou utilizando aqui pode ser que não preste para fazer um martelo, ou pode ser que preste. Tranquilo? Como é que você vai avaliar esse processo? Você só tem um jeito. Você tem que criar valores. Você tem que dizer isto é bom, isto é ruim, isso funciona, isso não funciona, isso está certo, isso não está certo. Tranquilo? Veja, criar valores é algo que só vai exigir, que tem que exigir necessariamente um complexo de ideias que são os valores. É bom ou ruim, funciona, não funciona, dá certo. Agora, quando a gente está falando de um processo de transformação, tipo, disso aqui no martelo, é algo relativamente simples. Mas pensa quando a gente está pensando no ordenamento da sociedade. Como é que os indivíduos devem se comportar na vida cotidiana para que a sociedade funcione da melhor maneira possível? O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é, sabe lá, o que é valoroso, o que não é valoroso, percebe? Veja, isto significa que você tem que criar um complexo de ideias que vão ser os costumes, a moral, a tradição, a ética. Tranquilo? Por outro lado, você tem outras necessidades. Por exemplo, você tem tipo social para que você possa transformar a natureza e o mundo social. Para isso é fundamental o processo de antropomorfização. Veja, o processo de antropomorfização vai dar origem à ciência. Então veja, você tem que criar um conjunto de ideias que vai ser o que o mundo é. Então o mundo é assim. Mas para você ser capaz de pensar esse mundo, você tem que criar desde ideias muito próximas à realidade. Pensa, por exemplo, a geologia. Você está pensando essa rocha, esse... Ou você tem que criar ideias que se referem à realidade, mas são muito distantes da realidade. Pensa a matemática. O ponto, a linha, o triângulo, isso não existe. Mas não existe no mundo real. Mas são ideias sem as quais a gente não é capaz de generalizar determinadas relações do mundo real. E se a gente não é capaz de generalizar na ideia essas relações, a gente não é capaz de pensar esse mundo. Então você tem necessariamente de criar complexo de ideias que sejam capazes de pensar o mundo tal como ele é. E esse complexo de ideias são ideias cada vez mais complexas. Se vocês pegarem, vou dar um exemplo só para vocês terem uma ideia como essa coisa é complicada ou é genial. Nos últimos 30 ou 40, vocês lembram, um ano atrás, 2 anos atrás, um pouco mais, quando teve a descoberta do bóson de Higgs, que foi uau, lembra? E vocês lembram que teve uma sessão em homenagem ao Higgs, que estava vivo? Foi linda, lembra que foi lá, que oficialmente anunciaram, o Higgs chorou, você viu? Foi lindo, né? Veja, como é que foi feito isso? Os caras achavam que eles iam ter dados empíricos para verificar se o modelo padrão funcionava ou não, se o modelo padrão da física correspondia à realidade ou não. Eles achavam que eles iam ter dados empíricos muito antes do que eles de fato tiveram. Demorou 30 anos, atrasou a construção do acelerador de partículas, enfim. Eles ficaram 30 anos, que a única coisa que eles podiam fazer, que não tinha dado empírico, era investigar matematicamente. Eles foram desenvolvendo a matemática para ser capaz de falar, então, no início do universo, deve ter sido assim, assado, matematicamente. 30 anos. Uma comunidade de física internacional está certo, investigando como é que começou o desenvolvimento do universo. Matematicamente. Não me pergunte como isso é possível, porque eu não tenho ideia. Tá certo? Mas matematicamente. E os filhos da puta acertaram. Estava o Higgs do jeito que tinha que ser, o modelo padrão. Percebe? Veja, você desenvolve a matemática a tal ponto que você é capaz de, através de relações matemáticas, que só podem ser uma generalização que não pode existir no mundo real, mas você faz de uma forma tão próxima ao mundo real, que você é capaz de 30 anos depois dizer, não é que o fundamental estava certo? Tá bom, corrija aqui esse detalhe, mas o fundamental estava certo?
Veja, para você ser capaz de fazer uma coisa dessa, é imprescindível que você constitua um complexo de ideias, que seja a matemática, a astronomia, a cosmologia, a física, a química, tá certo? E aí vai articulando a biologia, a geologia, tá certo? Isso tudo vai virando, né? Veja, para que isso seja necessário, você tem que criar a ciência. E isso só é possível se você fizer de uma forma desantropomorfizadora. Veja, os valores necessariamente são antropomórficos. Tranquilo? Porque os valores olha, tendo em vista a minha necessidade, tendo em vista a minha decisão, tendo em vista, percebe? Então os valores, eles têm uma dimensão que não pode ser assim, independente do que eu penso, independente do que eu quero, independente... Claro que eles têm uma dimensão objetiva. Se eu faço um martelo que não funciona, o martelo não funciona objetivamente. Mas, veja, o martelo que não funciona é uma objetivação que eu fiz. Portanto, tem a ver com os meus valores, com a minha concepção, com as minhas decisões. Então, você não tem como desantropomorfizar, tá certo? Os valores. Tranquilo isso que eu estou dizendo? E tem do outro lado, veja, uma questão absolutamente decisiva. Só é possível a gente conhecer o mundo se a gente sentir o mundo. Não tem outro jeito de entrar informação do mundo na cabeça da gente que não seja pelo sentido. Então, desenvolver a sensibilidade humana é algo fundamental, porque senão a gente não conhece o mundo. O mundo, eu digo, o mundo da natureza e o mundo social, nas relações sociais. E para a gente desenvolver essa sensibilidade, você tem que criar um conjunto de ideias cuja função seja impulsionar essa sensibilidade, fazer, através de ideias, fazer os seres humanos terem emoções que desenvolvam a sensibilidade deles. Essa é a função da obra de arte. Para isso vai surgir a obra de arte. Tá certo? E aí a obra de arte é mais antropomorfizadora ainda, tá certo? Do que os valores. Tranquilo? Então veja, olha o que eu estou tentando dizer para vocês. Na medida em que a humanidade vai se desenvolvendo, vai se tornando cada vez mais claro, e no século XIX isso vai se tornando patente, que você tem funções diferentes que vão ser atendidas pelas ideias. E, portanto, você começa a discutir o seguinte: quais as funções sociais que as ideias cumprem? Quais as funções sociais que cabem às ideias? Você tem o complexo da ciência, o complexo da filosofia, o complexo da arte, o complexo da ideologia, o complexo da política, o complexo da arte culinária, da sexualidade, barará. Bom, as concepções, as ideias, que função social elas cumprem? Então, veja, a coisa começa a se tornar muito mais complexa. Não é só se é verdadeiro ou falso, mas, além de ser verdadeiro ou falso, tem uma outra questão. Qual a função social que exerce? É ciência, é arte, é complexos valorativos. Tranquilo? E ainda se complexifica ainda mais, porque a gente vive numa sociedade em que a luta de classes permeia a vida cotidiana numa dimensão muito intensa. Porque como a gente está no limite do modo de produção capitalista, todas as questões decisivas dizem respeito, veja, o desemprego só dá para ser resolvido se você resolver a questão do modo de produção capitalista. A crise ecológica só dá para ser resolvida. Não tem nenhuma questão importante da vida que não esteja imediatamente ligada à sobrevivência ou não do capitalismo. Ou seja, que tem uma proximidade, uma conexão com a luta de classes muito mais intensa do que em outros momentos históricos. Então, além de tudo isso, quer dizer, é verdadeiro ou falso? Qual é a função social que cumpre? Ainda tem essa questão, na luta de classes, está de que lado? Qual é a função política, ideológica que cumpre no processo de luta de classes? E isso tudo se cruza. Tranquilo? Então vocês percebem como, quando a questão da ideologia surge a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, quando ela surge e gera um complexo de problemas. O Lukács gosta de falar uma constelação de problemas que você não tinha antes, nem para o Hegel. E o resultado disso é que, pela primeira vez, a questão da ideologia deixa de ser tratada. Tão somente para saber a ciência das ideias verdadeiras ou falsas, com destino de Tracy, lembra o comecinho? Né? Deixa de ser assim e passa a ser, olha, Gasal, o que é ideologia? Tranquilo? E aí começa uma baita discussão que é legal para Dedel. Veja, a primeira posição que vai se consolidar nesse debate vai ser a posição positivista, que termina sendo também a posição liberal, tá certo? Dada a decadência ideológica
da burguesia, a fusão cada vez maior do neopositivismo, do positivismo, do neopositivismo com o liberalismo, etc, etc. Veja, dado esse processo, um dia a gente pode discutir com mais cuidado, mas dado esse processo todo, a gente vai ter a posição positivista se transformando, nesse debate sobre ideologia, a posição positivista se transformando mais ou menos, com variações, mas mais ou menos na concepção que vai predominar nas ideologias burguesas. A concepção é assim, ó. A ciência é o conjunto de conhecimentos verdadeiros. A ideologia é o conjunto de conhecimentos falsos. Então, o que separa o verdadeiro do falso, a ideologia, das outras formas de conhecimento, é que a ideologia é sempre falsa e a ciência é sempre verdadeira. Veja, o pressuposto é o pressuposto positivista, que a ciência é a verdade pura, ela não é permeada pela luta de classe, nem pelos interesses de classe, nem é determinada historicamente. É a verdade que paira sobre si própria. E que se a gente se basear nessa verdade, a gente é capaz de fazer uma sociedade verdadeira. Se vocês exagerarem um pouco, é como Platão buscando o mundo das ideias. Se eu conheço as ideias ideais, eu sou capaz de fazer a república, lembra a república platônica, né? Que era, você tira do mundo das essências, você tira a essência da sociedade humana perfeita, né? Veja, não estou dizendo que o Vero Platão era positivista, não é isso que eu estou dizendo, tá certo? Mas essa ideia de que existem verdades eternas, que elas não são determinadas historicamente, que elas não participam da história, que elas não são permeadas pela luta de classe, etc., né? E que esse conjunto é a ciência, e que do outro lado você tem a ideologia, que são as ideias falsas, isto que vai se transformar na concepção prevalecente, na concepção dominante. E isso é muito interessante, porque na medida em que o debate avança, você começa até assim, tá bom, então você tem um conjunto de ideias que é verdadeiro e o resto é ideias falsas. Esse conjunto de ideias que é verdadeiro é ciência, o resto é ideologia, tá bom. Qual é o conjunto de ideias verdadeiras? Bom, o conjunto de ideias verdadeiras, vamos começar com a matemática. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta, como duvidar de uma coisa dessa, tá certo? Ou então, saber lá a Terra é uma esfera, né, a Terra gira ao redor do Sol, tá bom. Aí você vai falar, bom, como é que surgiu a vida no planeta Terra? Bom, a vida no planeta Terra surgiu, percebe? Aí você começa a aprofundar a questão. Tá, aí como é que surgiu o ser humano? Pronto, aí trava, tá certo? Aí começa a ter problema. Porque a partir daí você não consegue mais fazer experiência em laboratório, você não consegue mais reproduzir exatamente, e esse critério de verdade que é tirado das ciências exatas e da matemática, começa a não se aplicar em áreas da própria ciência da natureza. E o resultado disso é que você tem que dizer, não, peraí, então, você tem ciência dura, e você tem aquela ciência mole, que é verdade, mas não é tão verdade assim, tá certo? Mas qual é o critério, na verdade, percebe? E depois, quando você vem para a história da humanidade, aí vira uma loucura, porque como você não pode reproduzir nada em laboratório, você não pode transformar nada numa equação matemática, não pode seguir, porque os processos são inteiramente distintos. Não pode seguir os critérios da ciência da natureza, você tem que dizer que tudo isso é ideologia. Então você tem assim, olha, a gente descobre como que começa o universo. Bom, no começo do universo tinha Adão e Eva? No começo do universo teve a criação da Bíblia? Não, não teve. Bom, então eu posso dizer que a criação não existiu? Não, isso eu não posso dizer. Porque isso diz respeito à ideologia, isso diz respeito à religião e ideologia é bruxaria, não tem nada a ver com a discussão científica. A discussão científica nem coloca essa questão. Se existe ou não existe a criação, depende de quem acredita. Então fica a critério de cada um. A ciência não tem nada a dizer sobre isso. Percebe? Então, a partir daí, você passa a ter uma concepção de ideologia e de ciência, que é uma concepção muito maluca. Quer dizer, a ciência só é ciência, aquelas ciências exatas duras, tá certo? O resto tudo é ideologia. Então, se você pegar a arte, se você pegar, sabe lá a sexualidade humana, a história, né, das sensações humanas, tudo isso, né, a psicologia, tudo isso não passa de bruxaria, tá certo? Não cabe nesse critério, percebe? E isso tem uma função social, um dia a gente pode discutir isso mais longamente, tem uma função social e política, ideológica muito direta. A função social é, na medida em que a ciência não diz respeito ao restante da vida, só diz respeito a essa questão tão limitada de conhecer a natureza fundamentalmente, veja,
tudo que vai acontecer na ciência pode ser apropriado pelo capitalismo para desenvolver as mercadorias que precisa desenvolver e não serve para fazer a crítica ideológica ao capitalismo, porque, claro, você não pode tirar da descoberta de como o universo começou, tá certo? A desautorização ideológica da tese burguesa de que o homem é necessariamente egoísta, mesquinho, concorrencial, porque foi Deus que nos fez assim, ou foi a natureza feita por Deus que nos fez assim. Percebe? Quando você cria uma concepção de ideologia, uma concepção de ciência, que ideologia é só física, química, matemática, um pouquinho da biologia, não muito, um pouquinho da biologia, aquilo que pode ser quantificável, matematizável, se isto é a verdade e o resto tudo é ideologia, você percebe que você cria uma barreira entre o que a gente está conhecendo do mundo cientificamente, né, e o que a gente está conhecendo do mundo nas outras esferas. Vocês olham, e o resultado disso é que você vai dizer, olha, o que acontece na ciência não tem nada a ver com a luta política, com a luta ideológica, portanto, tá certo? Não serve nem à burguesia, nem ao proletariado, que não é verdade. Serve à burguesia, não serve ao proletariado. Tranquilo? Tranquilo? Então veja, essa é a concepção. Você tem a verdade, que é a ciência, e você tem a falsidade, que é a ideologia. Para complicar ainda mais, tem um texto que o Marx e o Engels resolveram não publicar, que é a ideologia alemã. Vocês sabem a história? Que eles escreveram entre 45 e 46, 1845 e 46, que eles decidiram não publicar, porque eles sabiam que tinha descer. Quando eles terminaram, falaram, isso não vale a pena ser publicado, isso não presta, tá certo? Você sabe a história? Muitos anos depois o Marx encontra o manuscrito e manda uma carta para o Engels, né? E nosso manuscrito, ainda bem que deixamos uma crítica roedora dos ratos, tá certo? Então, é o que eles não pensavam, tá certo? E aí, nesse texto, a ideologia alemã, eles vão tratar a ideologia como falsa consciência, a imagem que eles utilizam de uma câmara escura. Veja, essa ideia da ideologia como falsa consciência, como aquele conjunto de ideias que a classe dominante cria para inverter a realidade e justificar a sua dominação e, portanto, dificultar a revolução das classes subalternas, tá certo? Essa ideia, eles vão abandonar, eles nunca vão utilizar isso de novo, tá certo? Eles abandonaram essa ideia. Essa é uma das razões que eles decidiram não publicar a ideologia alemã. Tem outras, tá certo? Na ideologia alemã, por exemplo, eles vão dizer que todos os modos de produção antes da Revolução Industrial, tudo isso era feudalidade. Então eles pegaram tudo que aconteceu na história antes da Revolução e chamaram de feudalismo. Isso é puro Hegel. Tá certo? Não tem nada a ver com a história. Você teve feudalismo, é verdade, mas você teve escravismo, você teve modo de produção primitivo, você teve modo de produção asiática. Eles nunca mais, nos escritos que eu saiba, pelo menos, você vai encontrar feudalidade para falar do modo de produção. Nunca. Eles vão falar modos de produção pré-capitalista, mas feudalidade tem vários erros, tá certo? Erros do ponto de vista deles, tá certo? Por causa disso que eles resolveram não publicar. Mas quando esse texto entra, tá certo? Ele é publicado em 1932, veja, é o início do desenvolvimento para valer do stalinismo lá na União Soviética, é o processo de desenvolvimento do estado de bem-estar social, né, da aliança, da aristocracia operária com grande capital, tá? E o resultado desse conjunto, tá certo? Que você tem de um lado essa evolução política no mundo ocidental e o stalinismo no mundo oriental, veja, no mundo oriental, lá na União Soviética, veja, dos dois lados, por mediações diferentes, por complexos diferentes, você passa a ter a mesma necessidade de dizer, olha, nós temos uma ciência que não é tocada pelos interesses de classe, nem é tocada pela história. De um lado você tem a ciência marxista, que diz o que é, que tem que ser, que é o marxismo oficial stalinista, tá certo? E do outro, que são as verdades eternas, inquestionáveis. E do outro lado, você vai ter, no mundo burguês, a necessidade de você justificar a dominação burguesa, fortalecendo o liberalismo, fortalecendo a concepção do Estado, liberalismo não, fortalecendo as concepções do Estado de bem-estar social, que bebem no liberalismo de uma forma mediada, lembra? Você vai dizer, agora não é um Estado liberal, é um Estado que tem que intervir na economia, mas o indivíduo é burguês, a sociedade é mercado, barará, barará. Então, dos dois lados, você tem a necessidade de falar, veja, nós temos um conhecimento científico que é verdade verdadeira, que nem é mediado pela luta de classes, nem diz respeito, é verdade verdadeira. E se a gente seguir a verdade verdadeira, ó pessoal, a felicidade está à porta, percebe? Então, dos dois lados, você passa a ter necessidade de você desenvolver uma concepção de ideologia
que não é a concepção que o Marx e o Engels vão desenvolver durante a sua vida. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar o texto da ideologia alemã e vão dizer, matamos a charada. Olha o que é a ideologia. A ideologia é a falsa consciência. Então, qualquer consciência é verdadeira, é a ciência. Então, a ciência do proletariado, que é o marxismo, é a verdadeira. Então, por exemplo, tudo que o Marx diz é verdade, é a ciência. Isso não é ideologia. A ideologia é o que a burguesia está dizendo. Mas o que a burguesia vai dizer? Não, não é isso não. O que a burguesia está dizendo é ciência. Ideologia é o que o stalinismo está. Percebe? E o resultado disso é que você volta a discutir aquele critério de ideologia mais primitivo e puramente gnoseológico. O que é verdadeiro e o que é falso. E agora não é determinado pelo que a realidade é, mas pela posição política que você tem. Se você é stalinista, o verdadeiro são as leis dialéticas que o Stalin sistematizou. Se você é capitalista, bom, a verdade é o Hayek, tá certo? A verdade é essa, o estado de bem-estar social. Você percebe que a partir daí a discussão deixa de ter como critério a realidade e passa a ter como critério a posição política. E aí pirou completamente. Porque nem a posição política você pode respaldar nem ideologicamente, nem cientificamente. Porque eu penso que isso é verdade. Se resume a isso a questão. E aí a discussão fica completamente descalabrada. Tranquilo? Então veja, quando a gente está chegando na década de 60, na década de 1970, o debate está mais ou menos nesse pé. Veja, a gente vai... A concepção positivista ou neopositivista, que ciência é verdade e a ideologia é aquilo que é tocado pela luta de classes, isso é correto ou não é correto? Mesmo no interior do marxismo, tem muita gente que vai defender que isso é correto, mas muita gente vai dizer, olha, a ciência é verdade, a ideologia é falsa consciência. Isto muita gente. Se vocês teve um texto que teve uma repercussão no Brasil enorme, da Marilena Chauí, que chamava O que é Ideologia? É um textinho que saiu pela antiga editora brasiliense, de uma coleção pequenininha chamada Primeiros Passos. Ela fez um estrago medonho, porque ela apresenta como a posição do Marx e do Engels a posição da ideologia alemã, que é o manuscrito que eles não quiseram publicar, tá certo? Que na verdade nada mais é do que a posição positivista. Isso é uma deslocada loucura. Tranquilo? Veja, se a gente pegar nos textos do Marx e do Engels, vocês vão ver que ainda, aí vocês quiserem para pegar Lenin, Rosa Luxemburgo, tá certo? Vocês vão ver que tem uma coisa muito engraçada. Eles várias vezes fazem referência à ideologia do proletariado. E a ideologia do proletariado é aquele conhecimento que revela a essência da sociedade burguesa. Veja, para o Marx, o livro O Capital faz parte da ideologia do proletariado. Não deixa de ser ciência por causa disso, mas faz parte do complexo de ideias que o proletariado, ou com base no proletariado, está sendo criado para fazer a revolução, mas não deixa de ser ciência por causa disso. Pelo contrário, só pode ser ciência no século XIX aquilo que fizer parte de uma concepção de mundo que quer revelar o que o mundo é e não que quer esconder o que o mundo é. E por outro lado, você tem certamente ideias, que ele vai chamar de ideologias, que são ideologias burguesas. Cuja função, tá certo? Veja, a economia política pós-Ricardo, pós-Hegel, tá certo? A economia política cuja função é justificar o modo de produção capitalista, ela começa a falsificar o real. Então veja, a partir daí, a questão da ideologia começa, tal como tratado por Marx e Engels, começa a ganhar uma dimensão muito mais interessante. Porque você não tem uma contraposição entre ciência e ideologia, de tal forma que a ciência não pode ser ideologia e vice-versa, e você não tem uma contraposição ou uma separação entre ideologia falsa e ciência verdade, a coisa começa a ser muito mais complicada. Na verdade, veja, isso o Lukács que vai demonstrar de uma forma mais acabada, e é muito legal o que o Lukács faz nesse sentido. Ele vai mostrar que o Marx e o Engels eles vão utilizar o termo ideologia em vários níveis. Eles vão falar, por exemplo, a ideologia do mundo romano, a ideologia do mundo escravista. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer, olha, você tem uma concepção de mundo, lá no escravismo, Atenas, você tem uma concepção de mundo dentro da qual o senhor de escravo sabe que é senhor de escravo, o escravo sabe que é escravo, e eles se comportam na vida cotidiana sem que um tenha que dizer para o outro o tempo inteiro, pera, você é escravo, pera, você é senhor de escravo. Eles sabem o lugar deles. Veja, quando um proletário ou um burguês entram no supermercado, pegam uma mercadoria e dá o dinheiro, veja, eles sabem, os dois, sabem como se comportar nessa circunstância. Veja, o Sócrates não saberia nunca como se comportar no supermercado.
O indígena, muito menos. Então, veja, o Lukács vai argumentar. Uma primeira forma que o Marx e o Engels vão empregar o termo ideologia é o que diz respeito à concepção de mundo como um todo. E a concepção de mundo como um todo é a explicação do mundo, por que ele é assim, não é de outra forma. E todas as classes sociais que participam de uma determinada sociedade compartilham da mesma concepção de mundo. Falam a mesma língua, se comportam na vida cotidiana segundo os mesmos valores. Vejam, você tem uma forma de decisões na vida cotidiana que implica você adotar determinados valores, determinadas decisões, determinados padrões de comportamento, etc., que só é possível que as pessoas tenham a mesma concepção de mundo, que elas entendem o mundo da mesma forma. Tranquilo? Veja, se vocês pegarem um prédio, sabe lá, pegar um prédio como um banco, ou pegar um prédio como um hospital, a gente só sabe que banco é banco e hospital é hospital porque a gente vive nesse mundo que a gente vive. Se a gente estivesse em Roma, veja, chegasse um romano em frente a um banco, ele não tinha ideia o que é um banco, aquilo ali é um prédio para eles, são as mesmas paredes que a gente enxerga, eles enxergariam, mas eles não sabem que relação social tem ali dentro, percebe? Que relação social essas paredes guardam. Percebe? Veja, então, essa é a primeira dimensão, né? A ideologia como concepção de mundo. Então veja, no mundo burguês, nós todos temos uma concepção de mundo burguesa. A gente sabe o valor da mercadoria, a gente sabe o dinheiro, a gente sabe se comportar. Proletário ou burguês chega em frente a um semáforo, sabe quando é que parar, quando tem que ir. Na vida cotidiana a gente sabe se comportar da mesma forma, a gente fala na mesma língua, a gente tem um determinado protocolo de procedimento em cada situação. E isso faz parte da concepção de mundo geral. E claro que isso é profundamente determinado historicamente, claro que isso é permeado pela luta de classes, claro que isso é muito mutável, tá certo? Num processo da vida cotidiana normal, ninguém vai entrar no banco e arrebentar um banco. Num processo de luta de classe um pouquinho mais quente, você vai lá e arrebenta o banco. Tá certo? Então, claro que o significado pode mudar, o conteúdo pode mudar, mas vocês percebem que só pode mudar dentro da concepção de mundo, só pode mudar transformando essa concepção de mundo. Tranquilo? Então essa é a primeira dimensão, tá certo? É a concepção de um mundo como um todo. E aí entra a filosofia, aí entra a arte, aí entra a ciência, tá certo? É como é que a humanidade em cada momento histórico, como é que uma sociedade em cada momento histórico entende a vida tal como ela é, explica a vida tal como ela é. E isso vale desde a sociedade primitiva até chegar nos dias de hoje. Tranquilo? Aí o Lukács vai dizer, veja, mas a história vai andando. Então, quando a gente passa da sociedade primitiva para a sociedade de classes, que pela primeira vez a sociedade vai ser dividida em classes sociais, você passa a ter, dentro dessa concepção de mundo mais geral, você passa a ter, vou brincar com vocês, porque não é assim que o Lukács fala, você passa a ter sub-ideologias. Você passa a ter ideologias que ele vai chamar ideologias parciais, ideologias, qual que é o nome? Ideologias restritas, e essas ideologias dizem respeito a como cada classe social, no interior daquela sociedade, portanto, no interior daquela concepção de mundo, entende o seu lugar particular enquanto classe social dentro dessa totalidade. Então, veja, você tem uma concepção de um mundo escravista. O escravo sabe que é escravo, o senhor de escravo sabe que é senhor de escravo. Veja, se você pegar a concepção de mundo do escravo e do senhor de escravo, ambos vão reconhecer o escravismo, a relação escravista é algo insuperável na vida humana. Enquanto a gente estiver na Terra, a gente vai ser escravista. Mas um vai dizer, isso é muito bom, senhor de escravo, porque isso é o fundamento da civilização. É daqui que sai a humanidade, Aristóteles. Do outro lado, o escravo vai falar, isso não é eterno. O eterno vai ser a felicidade que eu, escravo, vou ter na outra vida. Porque essa vida termina aqui, mas a minha alma, percebe? Então você passa a ter, dentro da mesma concepção de mundo, você passa a ter ideologias restritas que expressam o lugar de cada classe na estrutura produtiva e, portanto, como, objetivamente, essas classes se relacionam no que diz respeito à produção da riqueza material daquela sociedade. Tranquilo? Então, Lukács vai dizer, veja, você tem uma ideologia que é a concepção de mundo como um todo, e você tem as ideologias restritas que fazem parte, que dizem respeito à concepção de mundo que cada classe social vai desenvolver no interior desta relação social que elas existem enquanto classe.
Então você tem a concepção de mundo geral e as ideologias restritas que fazem parte dessa concepção geral, dessa ideologia geral. Tranquilo? Tranquilo? E aí, veja, ele vai dizer, mas se a gente for estudando o desenvolvimento dos complexos de ideias, agora eu posso falar assim, dos complexos ideológicos, que a humanidade vai desenvolvendo ao longo de toda a história, lembra que você vai desenvolver a ciência, vai desenvolver a filosofia, você vai desenvolver a arte, vai desenvolver os complexos ideológicos, os complexos valorativos, a moral, a ética, se você for pegar esses complexos, você vai ver que esses complexos, eles vão não só se desenvolvendo, mas como eles, veja, eles vão não só se desenvolvendo, como eles vão se tornando cada vez mais separados um do outro. E ao mesmo tempo a interação entre eles vai se tornando cada vez mais intensa. Então, se você pegar a relação, por exemplo, entre ética, moral e arte, veja, cada vez mais, se você pegar no mundo grego, por exemplo, você pegar as tragédias, se você pegar enfim, as grandes tragédias gregas, você vai ver que, ao mesmo tempo, a arte, a ética e a moral estão umbilicalmente ligadas. Né? A trajetória ou a tragédia de um herói ou a tragédia de uma situação é ao mesmo tempo um momento em que a sociedade tem a explicitação mais nítida e mais clara da dimensão e do problema ético e moral ali envolvido. É uma coisa que está muito próxima, não é exatamente, está muito, percebe? No mesmo dizer de um personagem, você tem ao mesmo tempo a obra de arte, a reflexão filosófica e a reflexão, percebe? Quando a gente vai avançando mais, por exemplo, pega a Holanda no século XVIII, século XVII. Você pega a Holanda no século XVII, veja, essas coisas começam a separar. Se você pegar os quadros do Rembrandt, do Vermeer, etc., veja, você olha nos quadros, você está vendo ali uma discussão, né, uma explícita discussão do destino humano, do que é a vida humana, tá certo? Está ali, você olha o quadro, você está vendo. Mas, ao mesmo tempo, você está tendo Spinoza, que está escrevendo a ética. Você tem o Grossos, que está escrevendo sobre o direito universal e o direito internacional. Você tem o Erasmo de Roterdã, que está escrevendo. Percebe? E essas coisas já estão. Mas claro que a reflexão ética, qual é o lugar do ser humano na história, qual é o papel do indivíduo na sociedade, tá certo? Claro que essa questão está. A reflexão ética e a produção da obra estão interferindo sobre. Mas já são claramente distintas. Tranquilo? Na medida em que isso vai acontecendo, você passa a ter também esses complexos ideológicos, veja, se separando cada vez mais, se tornando cada vez mais específicos, mas ao mesmo tempo interagindo entre si cada vez mais, tendo interpenetrações cada vez maiores. E o resultado disso é que você começa a ter uma diferenciação da função social desses complexos cada vez maior. Então, quando você necessita de obra de arte, você necessita de obra de arte, não da reflexão ética. Quando você necessita da reflexão ética, você precisa da reflexão ética, não da obra de arte. Quando você precisa, sabe lá do complexo religioso, não é nem da discussão ética, tranquilo? Mas ao mesmo tempo, uma está cada vez mais intermeada com a outra. Então, você só pode, na verdade, a obra de arte só pode cumprir a função dela se ela provocar uma catarse estética no indivíduo que torna ele mais humano e, por isso, mais ético. E por isso, se for o caso, mais religioso. E por isso, percebe? Mas são coisas distintas, não é uma coisa imediata. O cara tem uma catarse estética, ele se torna mais humano, ele se torna mais ético, ele pode até se tornar mais religioso, dependendo do momento histórico. Mas se ele vai ser protestante, se ele vai ser cristão, se ele vai ser anabatista, se ele vai ser... Isso é um outro problema, vai depender, percebe? Então, o resultado disso, veja, é que dentro dos complexos ideológicos, você começa a ter o aparecimento de funções diferentes. Você tem algumas funções que dizem imediatamente, diretamente a questão da luta política. Então, hoje, tá certo? Nesse processo de luta de classe, a posição é esta ou é esta? E isto tem que ser uma coisa imediatamente prática, não é uma posição teórico-abstrata, imediatamente prática. Olha, é bom cortar a cabeça do Luís XVI ou não é bom cortar a cabeça do Luís XVI? Esta é a questão, tá certo? Algo imediatamente prático. E você passa a ter outras funções que, embora tenham uma relação também com a luta de classe, tem uma relação muito mais mediada, muito mais distante. E que algumas vezes não tem nenhuma relação com a luta de classe. Veja, hoje em dia a gente está discutindo, sabe lá a origem do universo, tá certo?
enfim, tem toda a discussão, o universo começa com a expansão, que é o chamado Big Bang ou não, como é que é essa coisa, tem uma baita discussão rolando aí. Veja, na medida que tem uma baita discussão rolando, o que isso interfere de fato na luta política, na luta de classe imediata? Nada. Se os cientistas provarem que a gente começou com uma grande expansão Big Bang, ou se provarem que a gente não começou com uma grande expansão Big Bang, veja, o governo Temer não fica mais forte nem mais fraco, o proletariado não fica mais forte nem mais fraco, percebe? Não tem. Veja, provavelmente a vida surgiu no planeta Terra mais cedo do que a gente imaginava. Provavelmente deve ter vida no planeta Marte. Essas descobertas não têm nenhuma interferência imediata, direta na luta de classe. Tranquilo? Agora, se a gente faz a seguinte discussão, veja, tem cabimento numa sociedade de abundância como a nossa, tem cabimento ter tanta gente miserável, tem cabimento essa concentração de renda, por que não tem cabimento ou tem cabimento? São questões que dizem imediatamente a respeito à luta de classe imediata. Tranquilo? Então veja, além vamos dizer assim, além da ideologia no sentido mais amplo, além das ideologias restritas, você passa a ter ainda diferentes funções que os complexos ideológicos vão cumprir em cada momento histórico. E isso é muito variável. Então, muitas vezes, uma descoberta científica pode ter um enorme crítica ideológica imediata. Outras vezes pode ter relação nenhuma. Tranquilo? E outras vezes você pode ter uma ideia completamente falsa, que não tem nada a ver com a ciência, que é uma barbaridade completa. A barbaridade assim que é uma falsidade evidente, que ganha uma força social enorme, que tem um peso ideológico profundo em lutas políticas, na luta de classe imediata. Então veja, começa a ter uma outra função ideológica, que é uma função que diz respeito à luta de classe mais imediata, e que, veja, pode ser cumprido por ideias absolutamente corretas do ponto de vista científico, verdadeiras, e absolutamente absurdas. Pensem no racismo do Hitler. Né? A raça ariana é a raça superior no planeta, portanto, tá certo? Veja, isso não tem nem pé nem cabeça, nenhum. Mas isso ganhou uma força de massa, de fato, mobilizou em larga medida a nação alemã, tá certo? Leva a Segunda Guerra, bom, é um dos fatores que consolida o processo quando de levar a Segunda Guerra Mundial, etc. Veja, e é uma ideia completamente bárbara. Se vocês pegarem lá atrás, no Galileu Galilei, lembra? Né? Quando Galileu Galilei está dizendo, olha pessoal, esse negócio da consagração da hóstia, dizer que a hóstia é o corpo de Cristo, etc., isso é um simples, isso não é real, tá certo? Veja, quando ele está dizendo isso naquele momento, tem uma enorme importância política, um enorme impacto político. Né? Porque, claro, está desautorizando a igreja que estava sendo questionada o tempo inteiro naquele momento. Veja, hoje em dia, se alguém acredita que a hóstia é corpo real de Cristo, ou é aquele símbolo, que diferença faz? Percebe? Quando Galileu lá atrás dizia, olha, é a Terra que gira ao redor do Sol, não é o contrário, isso tinha um impacto político direto. Hoje não tem impacto nenhum. Então veja, o fato de ser uma ideia que vem da ciência, ou uma ideia que vem do misticismo mais maluco, percebe? Não diminui a capacidade de uma ideia ser ideologia ou não. Você pode ter uma ideologia que seja uma ideia verdadeira e você pode ter uma ideologia que seja uma ideia falsa. E ambos podem ter um peso direto e imediato na luta de classe. Então, Lukács começa a dizer, além da ideologia no sentido mais amplo, a concepção de mundo, além das ideologias restritas, a concepção de mundo de cada classe social, você passa a ter também complexos ideológicos que têm uma ligação mais imediata com a luta de classes, e você tem complexos ideológicos que têm uma mediação, que têm uma relação muito mais mediada. E ele vai chamar esses que têm uma relação mais mediada de ideologias puras, ou complexos ideológicos puros. Ele está pensando fundamentalmente na ética e na estética. Veja, na ética e na estética você tem complexos ideológicos que obviamente estão fazendo referência à luta de classes do momento presente. Qual é o destino que a humanidade tem que ter? Mas vocês percebem que é diferente de dizer, olha, porque a gente é contra a propriedade privada, porque a gente acha que a gente tem que ter uma sociedade comunista, isso não quer dizer que do ponto de vista da luta de classe imediata haja qualquer concordância aqui embaixo. Você pode ter concepções inteiramente distintas. Você pode entender o processo de luta de classe de uma forma completamente diferenciada.
Esses valores éticos, estéticos mais elevados, eles têm uma relação com a luta de classes, mas não é uma relação tão imediata quanto, por exemplo, o complexo da política. Quando você tem a ideologia política no sentido estrito dessa palavra, aí você tem, olha, qual é a finalidade numa sociedade de classes, que é só onde tem política, qual é a finalidade da luta política? Tomar o poder do Estado. Tomar o poder do Estado como? Para fazer o quê? Veja, essas questões são imediatamente práticas e imediatamente diretas. Aí você começa a desenvolver toda uma teoria política. Para desenvolver, você tem que lutar assim, não assado, assim você acumula força, assim você não acumula. A burguesia vai desenvolver as teorias políticas dela, percebe? E aí você passa a ter uma esfera ideológica muito mais direta, muito mais conectada com o processo de luta de classes que ocorre realmente. Então, veja, quando a gente está falando de ideologia, veja, a gente está falando de um complexo que está longe de poder ser interpretado do ponto de vista de ideologia, a falsa consciência, a câmara escura, tá certo? E que a ciência verdadeira é muito mais complexo do que isso. Uma boa parte das ideologias no sentido mais amplo, do sentido restrito, e das ideologias puras, ou de um complexo teológico mais diretamente político, uma boa parte delas pode vir da ciência, como pode vir das ideias mais falsas, mais malucas possíveis. O que vai fazer ideologia no sentido amplo, no sentido restrito, na ideologia de ser uma forma ideológica pura ou não, ser uma ideologia política, o que vai determinar o que é a função que ela exerce na luta de classe em cada momento. E isso pode ser falso ou pode ser verdadeiro, pode ter um conteúdo falso, pode ter um conteúdo verdadeiro. Então veja, na verdade o que vai determinar o que é ideologia, em que sentido é ideologia, em que função social ela exerce, é a função social. E isso é que vai determinar o que conjunto de ideias, qual é a função social que o conjunto de ideias cumpre em cada momento histórico. Quando ele cumpre a função social de ideologia, pode ser no sentido amplo, no sentido restrito, no sentido da ideologia pura, do que você está falando. E o fato de ser ideologia não quer dizer que não possa ser científico. E o fato de ser ciência não quer dizer que possa ser ideológico. O fato de ser ideologia não quer dizer que não possa ser uma obra de arte. O fato de ser uma obra de arte não quer dizer que necessariamente é uma ideologia. Percebe? O fato de ser ideologia não quer dizer que não seja religião, mas também não quer dizer que não possa ser religião. Então veja, quando a gente vai tratar do problema da ideologia, você tem que dizer qual o problema que você quer tratar. Porque quando você vai tratar do problema da ideologia de uma forma geral, não vai muito mais, claro que vai mais longe, não vai muito além dessa formulação geral que eu fiz. Você pega o capítulo da ideologia que o Lukács escreve, embora ele trate disso também nos outros capítulos, mas quando você pega a ideologia, você vai ver, ele monta um panorama, que é um panorama das determinações ontológicas mais gerais. Sim, mas se você quer analisar essa ideia agora, é ideologia ou não, e se a ideologia é ideologia em que sentido, percebe? Você tem que ir lá analisar, ver como é que ela se relaciona com a reprodução da sociedade, com a luta de classes, etc, etc. Se você não faz isso, você tem que adotar um critério à história. Você tem que criar um critério. Ó, ideologia é falsa consciência ou é pronto. Aí, inevitavelmente, você vai cair ou no positivismo, ou no liberalismo, aí não tem saída. Aí não tem saída. E o debate contemporâneo, mais ou menos, mostra isso. Não tem. Existem muitas variações, mas não existe nenhuma exceção disso que eu estou dizendo para vocês. Perguntas? Nossa, eu falei para Dedéu, feito doido. Eu tenho uma. Vá lá. E qual seria a função e até o limite da briga ideológica, da propaganda revolucionária, para que ocorra uma revolução ou até mesmo a superação de uma? Veja, isso é uma questão muito específica, que é o seguinte, olha, se a gente tiver um processo revolucionário que seja capaz de transitar para além do capital, seja capaz de superar o capital, abrir a transição para o socialismo, para o comunismo, qual é o peso que os complexos ideológicos devem ter? Veja, não dá para responder a pergunta, tá certo? Porque o futuro não aconteceu ainda. Então não dá para a gente dizer, olha, vai ter tal peso. Não dá para ser assim. Porque o processo de luta, ele pode ser um processo mais consciente ou menos consciente. Ele pode iniciar com um nível de consciência mais elevado ou menos elevado. E ele pode ter um processo de desenvolvimento que pode ser mais retilíneo ou mais cheio de contradições. Então eu diria que é impossível dar uma resposta
Assim, porque não, percebe? Não tem bola de cristal. Como a história não é teleológica, não tem como. Mas o que dá para dizer são algumas coisas interessantes sobre isso. Dá para dizer o seguinte, veja, diferente dos modos de produção anteriores, diferente das transições de um modo de produção para outro no passado, então do escravismo para o feudalismo, do feudalismo para o capitalismo, diferente dessas transições, o capitalismo tem um elemento muito, a transição do capitalismo para o socialismo e comunismo, se acontecer, tem uma peculiaridade muito grande, que tem a ver com a forma de propriedade privada de cada modo desses modos de produção. Veja, o escravismo e o feudalismo, eles são, a propriedade privada é terra com um trabalhador, que pode ser escravo ou servo. Para você acumular a propriedade privada, você tem que ter mais terra e mais escravo ou servo. Chega uma hora que o processo de acumulação termina, porque você não consegue conquistar mais terra e não consegue colocar mais servo ou escravo dentro dessa terra. Quando o processo de acumulação termina, o modo de produção entra em crise. Tranquilo? No modo de produção capitalista, a forma de propriedade privada, como é o capital e se expressa em dinheiro, essa forma de propriedade privada, que é pura relação social, não tem nada a ver com a natureza, percebe? Não é terra. O resultado disso é que você tem um processo de acumulação infinito. Então, veja, o capital ele pode ser 10 mil, 10 bilhões, 10 trilhões, 10 quadrilhões, 10 quinquilhões, ele vai embora, ele acumula de infinito. Você não tem um limite da acumulação, percebe? Por si só. E o resultado disso é que você tem um processo que você não vai ter uma crise de tal ordem que o processo de acumulação se torna completamente inviabilizado. Você pode ter um processo de acumulação que vai se do capital que vai se tornando cada vez mais complicado, que vai se tornando cada vez mais desumano, que vai destruindo cada vez mais o planeta, destruindo cada vez mais a humanidade, que vai tornando a sociedade cada vez mais impossível. Mas o limite é destruir a humanidade. Você não vai ter um momento que o capital por si só diz, parei, percebe? Como aconteceu com a propriedade privada, feudal e escravista. Chega um determinado momento, a propriedade privada, parei, eu não acumulo mais. Isso não vai acontecer com o capital. Então, isso significa, veja, que se houver uma revolução proletária, uma revolução que abra a transição para além do capital, em direção ao socialismo, comunismo, etc., necessariamente você vai ter que ter uma decisão da humanidade para que isso aconteça. Isso não vai vir, digamos, espontaneamente do travamento objetivo da reprodução da propriedade privada, percebe? Não vai ser assim. Tem que envolver decisões dos indivíduos. E isto requer um nível de consciência mais avançado. Então, tudo indica que se a gente tiver uma revolução com este conteúdo histórico, que ela deve partir de um patamar ideológico muito mais avançado do que partiu as revoluções burguesas, do que partiram as revoluções que a gente teve na primeira metade do século XX. Percebe? Veja, claro que as revoluções da primeira metade do século XX não foi essa a causa fundamental de elas não terem aberto a transição. Mas se você pegar todas as revoluções da primeira metade do século XX, elas acontecem em países muito atrasados. Portanto, com um patamar de consciência muito atrasado das massas. Isso não é a causa fundamental, tá certo? Já é o reflexo da causa fundamental, que é o baixo desenvolvimento das forças produtivas, a existência da carência e não da abundância. Mas se a gente tiver, de fato, um processo revolucionário que abra a transição, tem que partir de um patamar necessariamente maior, porque os indivíduos têm que tomar uma decisão, chega de capitalismo, percebe? E tomar essa decisão, chega de capitalismo, não vai vir da própria propriedade privada capital, não vai vir daí. Tem que vir numa decisão dos indivíduos. Então, isso deve requerer um nível de concepção de mundo, de ideologia muito mais avançado. Mas deve, percebe? Saber lá eu como é que a história vai avançar. Percebe? Não dá para a gente dizer. Mas tudo indica que isto deve ser verdadeiro. Mas não é certeza. Legal, né? É claro. Porque veja, a gente a humanidade nunca conheceu uma revolução que fizesse a transição para além do capital. Percebe? Para além do modo de produção capitalista típico, várias. Mas são revoluções que, no limite, voltam para o mercado mundial. Tá certo? Voltam para o capital, de uma forma ou de outra, com mil variações, mas que voltam. Quer dizer, o capital continua regendo, ainda que de uma forma diferenciada, não típica, etc. Né? A gente nunca teve uma revolução que de fato tenha aberto a transição. Então a gente não sabe como vai ser.
pode até ser que a revolução não aconteça, que a humanidade se destrua antes disso. Percebe? Então, essa resposta tem que esperar para ver. Talvez a geração de vocês, porque eu certamente vou ver o começo da revolução, mas vocês vão ver o final. Então, vocês vão dizer, lembra aquela pergunta na casa de Serginho, aquela noite? Agora a gente sabe como responder, assim, ó, tá certo? E foi assim na Ásia, foi assim na América Latina, foi assim na Europa, foi assim no Canadá, pronto, tá certo? Se você é capaz de fazer uma ontologia da ideologia da revolução, pô, tá certo? Vai ser muito superior ao que dá para fazer com o CAC. Melhora. Vocês percebem que a questão da ideologia é um problema mesmo, né? Não é um modelito fechado, pronto, acabado, né? Não é ideologia isso, matou assim, né? Não é isso, é muito mais complicado que isso. E é legal para Dedéu que seja assim, percebe? Porque, de fato, o papel das ideias na história, ela não é tipo Weber, tipos ideais, percebe? A coisa não funciona assim. Né? Como a humanidade vai fazendo a sua própria essência, bom, o papel das categorias, dos conceitos que a gente vai criando ao longo da história, eles vão cumprindo funções sociais diferenciadas. Então, o mesmo papel que a ciência tem em relação à produção, veja, no modo de produção escravista, o desenvolvimento da ciência em relação à produção foi praticamente nenhum, porque você não tem como desenvolver as forças produtivas se o escravo é o trabalhador. Você dá uma ferramenta melhor para ele, ele quebra de primeira. Você dá uma semente maior, percebe? Então, o escravo, ele impede a relação de produção escravista, impede o desenvolvimento da tecnologia, portanto, dos conceitos, da ciência, etc., em relação à produção, mas não em relação à guerra, por exemplo. Então, você tem o desenvolvimento da ciência para fazer as armas de guerra, aí a ciência desenvolve, mas em relação à produção de cereais, aí não se desenvolve, percebe? Então, você tem um processo em que, veja, as determinações ontológicas de cada momento histórico também permeiam a produção das ideias, a função social das ideias, e isso vai fazer que esse complexo seja muito mutável. Ele tem regras, percebe? Não é o caos, não é isso. Mas as regras têm que incorporar essa mutabilidade, tem que ter essa flexibilidade que eles têm na história. Que as ideias têm na história, não é que elas têm na história. Tem a ver no caso do século XX, que a ciência se desenvolve em questão da guerra. Então aí já se preocuparam em desenvolver pensando... Claro, se você pegar, eu estava lendo um artigo hoje sobre isso, se você pegar, por exemplo, como que a física vai se desenvolver durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, em função do complexo industrial militar mesmo, tá certo? Veja, esse processo de investigação da física quântica, que começa antes da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Mas ele vai ter um enorme avanço com a produção da bomba atômica. Percebe? E os físicos que faziam essa investigação são os caras que nos Estados Unidos vão para o projeto Manhattan fazer a bomba atômica. Hoje em dia, eu não sei exatamente como é que é, mas eu sei que o complexo industrial militar tem grande interesse nesse acelerador de partículas CERN, lá onde fez a descoberta do complexo de Higgs, etc. Percebe? Então, claro, né, isso é uma coisa no século XX. Tem um livro de um cara chamado Gabriel Kolko, escreve K-O-L-K-O, que chama Century of War, que ele argumenta que o fator isolado que mais moldou a sociedade no século XX foi a guerra. Ele não está dizendo o fator fundante, tá certo? Ele é marxista, ele sabe que é o trabalho, mas ele está falando, se você pegar dos fatores históricos isoladamente, o que mais alterou a vida das pessoas, a guerra. E ele tem um livro dessa grossura, que chama Century of War, que ele vai mostrar o quanto a guerra interferiu na vida cotidiana da gente. É impressionante, é genial. Ele vai falar que transformou mais a vida cotidiana do que a indústria automobilística. Eu não sei se é errado que eu vou falar, mas assim, tem um autor que ele diz assim, que criou-se um complexo militar acadêmico para Claro. Porque esse complexo ele vai assim, trazer a ciência como uma questão que tem que se desenvolver, que tem que buscar. Claro. O desenvolvimento das potências bélicas. Claro, tem 2 livros que você tem que ler. Um que chama No Ivory Tower, que quer dizer, nenhuma torre de marfim, que é muito interessante, que ela vai tratar do macatismo na Universidade Americana, mas vai tratar também do complexo industrial militar. E tem um outro que é do Chomsky, que eu preciso achar para você. Como é que chama? Se você quiser me mandar por e-mail. E eu te mando por e-mail, tá certo? Que é muito legal também. E aí o Chomsky especificamente o quanto que a academia norte-americana
curvou a espinha ao complexo industrial militar, tá certo? Serviu ao complexo industrial militar. Ele cita um cara que é muito legal. Ele cita um cara que tem uma fotografia de um congresso de químicos, físicos, matemáticos, tá certo? Não, é uma festa de químicos, físicos, matemáticos dentro de um congresso, aquelas festas que se fazem em congresso, tá certo? E tem um míssil no meio da festa, tá certo? Um míssil no meio da festa. E aí tem um cara comentando a fotografia, diz, olha, quando eles compraram os nossos drinks, compraram também nossa consciência. Tá certo? Dizer em relação aos cientistas, né? Quando você paga, né? A indústria que paga o drink, né? Nessa festinha, nessa confraternização do Congresso, quem paga o drink, compra também a ideia, entendeu? Compra também a consciência. É muito legal o livro. Putz. E até, professor, que eu vi, achei muito interessante, a questão de utilizar, a questão do desenvolvimento de bactérias para se usar na... Ah, sim, claro, não tudo. Que ele dizia que era um livro que eu estou lendo, né? Que é um custo menor que as armas, mas que era bem favorável a isso. E até isso eles iam estudar a fundo para poder Claro. Não, e as loucuras todas que fizeram do ponto de vista da psicologia, né? De tentar criar um jeito de controlar a mente humana que faça um super soldado, que faça derrotar o soldado inimigo através de um soldo de seleção. É uma loucura, né? As pesquisas nessa área, de fato, é uma loucura. Mas para você ter uma ideia, o quanto se gastou disso, tem um livro que foi publicado pela UNB, você deveria ler, chama A Bomba, que é a história do projeto Manhattan. Ele vai mostrar que para fazer uma usina de purificação do urânio que não funcionou, os Estados Unidos gastou na usina e para fazer a usina hidrelétrica necessária para produzir energia elétrica, para abastecer essa usina, eles gastaram o dobro do capital que tinha investido naquele momento na indústria automobilística nos Estados Unidos. O dobro, para fazer só essa unidade produtiva. Então é uma loucura, percebe? Se gastou de dinheiro com guerra, né? O que o complexo industrial militar desafogou o capitalismo nesse, né? É uma loucura. E na crise cíclica, então, é uma loucura, né? Ele fala, no o Mersado faz o tempo inteiro. Não, se vocês já viram, tem um filme horrível, que chama 12 Strong, Os 12 Fortes. Não sei, vocês têm que ver, em inglês é 12 Strong. Estava passando no cinema outro dia. E é uma história assim, que são 12 caras que vão para o Afeganistão e 12 derrotam o Talibã. Como é que depois entra o exército e não derrota? Entendeu? Com 12 se derrota. Mas a história, na verdade, assim, são 12. O que eles contam na história? Pra vocês terem uma ideia, tem um tiroteio o tempo inteiro, os caras nunca carregam as armas. É impressionante, entendeu? A bala que não termina nunca, sabe? Os caras, é um tiroteio infernal, nunca troca o peito, é uma loucura, né? Mas enfim, a coisa que é mais divertida, assim, como é que eles ganham? Tem um jato, tá certo? Tem um B-52 lá em cima, que toda vez que você olha, joga a bomba em tal quadrante, a bomba, pum, tá certo? Cai com precisão incrível, né? E aí, claro, os caras ganham aquele combate contra o Talibã. Mas a coisa mais impressionante é uma bomba daquela, com aquele jato, mano, que deve estar gastando milhões e milhões de dólares por dia para destruir uma casinha, matar 12 caras, que não deve valer, sabe lá eu, 7 mil dólares, entendeu? Se valer muito, né? Então, a quantidade de dinheiro que se gasta para destruir um inimigo, né, levando em consideração o que o inimigo gastou para ter aquilo que ele tem, é uma desproporção tão grande que o cara só pode perder a guerra não pode virar bom negócio. Mas como se trata agora de consumir a abundância, de consumir a superprodução, quanto mais milhão você gastar para matar centavos, melhor, percebe? Sim. Mas do ponto de vista de estratégico, significa que a guerra está perdida. Vai chegar uma hora que a crise econômica é tão grande que você não segura mais esse gasto. Como é que o Vietnã ganhou a guerra? Não foi ganhando. Veja, tem um general americano que diz, tem uma frase ótima. Ele diz, nós ganhamos todos os combates e perdemos a guerra. Percebe? Porque você gasta o dinheiro, gasta. Chega uma hora que a crise econômica é tão grande, você tem que suspender a guerra, você perdeu a guerra. Percebe? Então, uma guerra em que você gasta muito mais do que o inimigo tem que gastar, e se você tem um inimigo que está disposto a morrer até o fim para manter a guerra, se perdeu a guerra, priori. Mas para manter o capitalismo girando durante 10, 12, 15 anos, uma guerra dessa é fantástica. Sim. E aí o complexo industrial tem um puta papel. Que eu digo os Estados Unidos agora, né? Recentemente vi o primeiro governo Bush até agora, né? Você não teve todo esse giro do capital. Claro, em função disso. Acho que pode pensar assim, uma guerra hoje é uma coisa preventiva, que nem acontece
acontece, mas que o gasto e a produção, aquela produção, né, no caso, a decrescente, né? Claro. Que produz, mas não utiliza. Tem coisas que não chegam a ser utilizadas em vários fatos. Claro. Né? Taxa de utilização decrescente, claro. Sim, claro. Não, se vocês pegarem, é uma coisa impressionante. Outro dia eu voltei a estudar sobre isso, mexer um pouco sobre isso, mas a primeira curiosidade. Veja, é mais ou menos consenso que o 11 de setembro foi criação do Império Americano, tá certo? Foi os americanos que... Isso é mais ou menos consenso. Não tem nada que pare de pé. Nada. Tá certo? E se vocês pegarem do ponto de vista histórico, se aquilo não tivesse acontecido em 2001, não tivesse começado a guerra, a crise de 2008 tinha estourado em 2001. Então, de fato, todos os indicadores econômicos diziam, nós temos que aumentar o gasto estatal. Aumentar o gasto estatal como? Você faz uma baita especulação imobiliária em Nova York e, ao mesmo tempo, você gera, tá certo, uma crise política, social, que justifica aquele gasto. E com isso você gira, tá certo, mais 10 anos do capitalismo. E tudo indica, não tem, assim, tudo aquilo que o governo americano demonstrou como prova cabal, de que foi organizado pelo Bin Laden e pela Al-Qaeda, percebe? Não para de pé. Para vocês terem uma ideia, a Al-Qaeda ofereceu para os Estados Unidos entregar o Bin Laden. Não fomos nós, a gente entrega o Bin Laden para vocês, não fomos nós. Nem a Al-Qaeda tinha o Bin Laden como grande chefe, tá certo? Não era um aliado. Se vocês provarem, nós entregamos o Bin Laden para vocês. O governo americano não quis. E tem mil coisas, né? Os caras encontraram, tem uma que é engraçadíssima, os caras encontraram o passaporte de um dos caras que estavam pilotando o jato. Eles encontraram, e o passaporte estava com o cara dentro da cabine do avião. Eles encontraram o passaporte dele na ruína das torres. E se imagina com aquele fogo, aquela explosão, triturou, tá certo? E tem várias fotografias que são interessantíssimas, que mostram que as torres de aço, né, as colunas de aço, elas estão todinhas cortadas assim, 45 graus, Como é que é possível uma coisa dessa? E cortada em pedacinhos pequenininhos, de alguns poucos metros, tá certo? Mas cortada assim, cortada assim. Só é possível em implosão, isso não acontece de outra forma. E aquele prédio do lado, que não teve incêndio, que não teve avião, como é que ele... Percebe? Né? Então, os indícios são cavalares que aquilo foi feito. Tem um depoimento de um cara, alto burocrata americano, que estava no bunker, porque quando começou o ataque, todas as autoridades foram levadas para um bunker, que estava o vice-presidente. E aí diz que vinha um ajudante do Cheney, do vice-presidente, falava, olha, o avião está a 30 minutos, o avião está a 15 minutos, o avião está a 7 minutos. Que era o avião que ia cair lá no Pentágono. Mantemos, a ordem está mantida, a ordem está mantida, a ordem está mantida. E o Cheney dizendo, mas alterou alguma coisa? A ordem está mantida, tá certo? E aí quando cai o avião, a primeira coisa que eles fazem é tirar todos os destroços e cobrir aquilo ali com um bolo de terra, pedra, etc, tá certo? E o alegado avião entrou no lugar mais fortificado do Pentágono, onde tinha menos gente que estava em reforma, e aonde, exatamente do outro lado, de onde ficam as altas autoridades, que é exatamente do outro lado, tá certo? Então, e o avião teve que fazer uma puta volta, por que não foi no outro lado, que era muito menor defendido? Não, pessoal, as histórias são escabrosas. Existem indícios muito fortes de que o governo americano desarmou as defesas aéreas naquele momento para possibilitar que os aviões... Então tem histórias, tá certo? Tem indícios de uma loucura. Então, aí você imagina, né, aonde entra o complexo industrial militar, tá certo? O poder que isso tem. E como eles utilizam a mídia para justificar o uso dele, né? Claro. Porque assim, você vai lendo e você vai ficando mais revoltado possível. Claro. É cada absurdo, né? Não, se vocês quiserem se divertir, vejam um filme do Oliver Stone que se chama JFK, que é sobre o assassinato do Kennedy. Teve um procurador que resolveu dizer, pera, essa história oficial não é verdadeira. Ele abriu um processo contra o governo americano dizendo que não era. Vocês vão ver os absurdos que é a história oficial. E vocês vão ver o resultado, não vou dizer com vocês. Tá certo? Mas como é que funciona? Pessoal, antes da gente terminar, são 7h10, a gente precisava determinar as nossas próximas datas, que eu tenho que anotar para não me esquecer, e